Título: O futuro de uma ilusão. Iniciaremos pela nota do editor inglês. A presente tradução inglesa baseia-se na que foi publicada em 1928. Este trabalho foi começado na primavera de 1927, terminado por volta de setembro e publicado em novembro do mesmo ano. No pós-escrito que acrescentou em 1935 a seu Autobiographical Study, Freud mencionou uma mudança significativa ocorrida em seus trabalhos durante a década anterior. Meu interesse explicou após ter feito um longo detour pela ciência natural, medicina e psicoterapia, retornou aos problemas culturais que me haviam fascinado muito tempo antes, quando eu não passava de um jovem com idade apenas suficiente para pensar. Naturalmente, ele havia abordado por diversas vezes esses problemas nos anos intermediários, especialmente em Totem e Tabu, 1912 até 13. Mas foi com o futuro de uma ilusão que ingressou na série de estudos que vieram a construir seu interesse principal pelo resto da vida. Destes, os mais importantes foram o Mal-Estar na Civilização, 1930A, que é o sucessor direto do presente trabalho, o Exame de Filosofias de Vida, tema da última das New Introductory Lectures, 1933A, Why War, 1933B, Carta Aberta dirigida a Einstein e, finalmente, Moisés e o Monoteísmo, 1933A, em que trabalhou de 1934 em diante. Em vista do amplo pronunciamento de Freud, abre aspas, desprezo ter que distinguir entre cultura e civilização, fecha aspas, e de uma observação semelhante ao final de Why War, parece desnecessário empenhar-nos no enfadonho problema da tradução correta da palavra alemã Kultur, K-U-L-T-U-R. Via de regra, ainda que não invariavelmente optamos por civilização para o substantivo e cultural para o adjetivo. Agora vamos para o texto. O futuro de uma ilusão. Subtítulo 1. Quando já se viveu por muito tempo numa civilização específica e com frequência se tentou descobrir quais foram suas origens e, ao longo de que caminho ela se desenvolveu, fica-se, às vezes, tentado a voltar o olhar para outra direção e indagar qual o destino que a espera e quais as transformações que está fadada a experimentar. Logo, porém, se descobre que, desde o início, o valor de uma indagação desse tipo é diminuído por diversos fatores,
sobretudo pelo fato de apenas poucas pessoas poderem abranger a atividade humana em toda a sua amplitude. A maioria das pessoas foi obrigada a restringir-se a somente um ou alguns de seus campos. Entretanto, quanto menos um homem conhece a respeito do passado e do presente, mais inseguro terá de mostrar seu juízo sobre o futuro. E há ainda uma outra dificuldade, a de que, precisamente, num juízo desse tipo, as expectativas subjetivas do indivíduo desempenham um papel difícil de avaliar, mostrando ser dependentes de fatores puramente pessoais de sua própria experiência, do maior ou menor otimismo de sua atitude para com a vida tal como lhe foi ditada por seu temperamento ou por seu sucesso ou fracasso. Finalmente, faz-se sentir o fato curioso de que, em geral, as pessoas experimentam seu presente de forma ingênua, por assim dizer, sem serem capazes de fazer uma estimativa sobre seu conteúdo. Tem primeiro de se colocar a certa distância dele, isto é, o presente tem de se tornar o passado para que possa produzir pontos de observação a partir dos quais elas julguem o futuro. Dessa maneira, qualquer pessoa que ceda à tentação de emitir uma opinião sobre o provável futuro de nossa civilização fará bem em se lembrar das dificuldades que acabei de assinalar, assim como da incerteza que, de modo bastante geral, se acha ligada a qualquer profecia. Disso decorre, no que me concerne, que devo efetuar uma retirada apressada perante tarefa tão grande e com rapidez buscar a pequena nesga de território que até o presente tem reivindicado minha atenção, tão logo determinei sua posição no esquema geral das coisas. A civilização humana, expressão pela qual quero significar tudo aquilo em que a vida humana se elevou acima de sua condição animal e difere da vida dos animais, e desprezo ter que distinguir entre cultura e civilização, apresenta, como sabemos, dois aspectos ao observador. Por um lado, inclui todo o conhecimento e capacidade que o homem adquiriu com o fim de controlar as forças da natureza e extrair a riqueza desta para satisfação das necessidades humanas. Por outro, inclui todos os regulamentos necessários para ajustar as relações dos homens uns com os outros e, especialmente, a distribuição da riqueza disponível. As duas tendências da civilização não são independentes uma da outra. Em primeiro lugar, porque as relações mútuas dos homens são
profundamente influenciadas pela quantidade de satisfação instintual que a riqueza existente torna possível. Em segundo, porque individualmente um homem pode, ele próprio, vir a funcionar como riqueza em relação a outro homem, na medida em que a outra pessoa faz uso de sua capacidade de trabalho ou o escolha como objeto sexual. Em terceiro, ademais, porque todo indivíduo é virtualmente inimigo da civilização, embora se suponha que esta constitui um objeto de interesse humano universal. É digno de nota que, por pouco que os homens sejam capazes de existir isoladamente, sintam não o bastante como um pesado fardo os sacrifícios que a civilização deles espera, a fim de tornar possível a vida comunitária. A civilização, portanto, tem de ser defendida contra o indivíduo e seus regulamentos, instituições e ordens dirigem-se a essa tarefa. Visam não apenas a efetuar uma certa distribuição da riqueza, mas também a manter essa distribuição. Na verdade, tem de proteger contra os impulsos hostis dos homens tudo o que contribui para a conquista da natureza e a produção de riqueza. As criações humanas são facilmente destruídas e a ciência e a tecnologia que as construíram também podem ser utilizadas para sua aniquilação. Fica-se, assim, com a impressão de que a civilização é algo que foi imposto a uma maioria resistente por uma minoria que compreendeu como obter a posse dos meios de poder e coerção. Evidentemente, é natural supor que essas dificuldades não são inerentes à natureza da própria civilização, mas determinadas pelas imperfeições das formas culturais que até agora se desenvolveram. E, de fato, não é difícil assinalar esses defeitos, embora a humanidade tenha efetuado avanços contínuos em seu controle sobre a natureza, podendo esperar efetuar outros ainda maiores. Não é possível estabelecer com certeza que um progresso semelhante tenha sido feito no trato dos assuntos humanos e, provavelmente, em todos os períodos, tal como hoje novamente. Muitas pessoas se perguntaram se vale realmente a pena defender a pouca civilização que foi assim adquirida. Pensar se ia ser possível um reordenamento das relações humanas que removeria as fontes de insatisfação para com a civilização pela renúncia à coerção
e a repressão dos instintos, de sorte que, imperturbados pela discórdia interna, os homens pudessem dedicar-se à aquisição da riqueza e à sua fruição. Essa seria a Idade de Ouro, mas é discutível se tal estado de coisas pode ser tornado realidade. Parece antes que toda civilização tem de se erigir sobre a coerção, e a renúncia ao instinto sequer parece certo se caso cessasse a coerção. A maioria dos seres humanos estaria preparada para empreender o trabalho necessário à aquisição de novas riquezas. Acho que se tem de levar em conta o fato de estarem presentes em todos os homens tendências destrutivas e, portanto, antissociais e anticulturais, e que, num grande número de pessoas, essas tendências são suficientemente fortes para determinar o comportamento delas na sociedade humana. Esse fato psicológico tem importância decisiva para nosso julgamento da civilização humana, onde, a princípio, poderíamos pensar que sua essência reside no controle da natureza para o fim de adquirir riqueza e que os perigos que a ameaçam poderiam ser eliminados por meio de uma distribuição apropriada dessa riqueza entre os homens. Parece agora que a ênfase se deslocou do material para o mental. A questão decisiva consiste em saber se e até que ponto é possível diminuir o ônus dos sacrifícios instintuais impostos aos homens, reconciliá-los com aqueles que necessariamente devem permanecer e fornecer-lhes uma compensação. É tão impossível passar sem o controle da massa por uma minoria quanto dispensar a coerção no trabalho da civilização, já que as massas são preguiçosas e pouco inteligentes, não têm amor à renúncia instintual e não podem ser convencidas pelo argumento de sua inevitabilidade. Os indivíduos que as compõem apoiam-se uns aos outros em dar rédea livre à sua indisciplina. Só através da influência de indivíduos que possam fornecer um exemplo e a quem reconheçam como líderes, as massas podem ser induzidas a efetuar o trabalho e a suportar as renúncias de que a existência depende. Tudo correrá bem se esses líderes forem pessoas com uma compreensão interna superior das necessidades da vida e que se tenham erguido à altura de dominar seus próprios desejos instintuais. Há, porém, o perigo de que, a fim de não perderem sua influência, possam ceder. A massa
mais do que esta a eles. Por conseguinte, parece necessário que sejam independentes dela pela posse dos meios de poder à sua disposição. Expressando-o de modo sucinto, existem duas características humanas muito difundidas, responsáveis pelo fato de os regulamentos da civilização só poderem ser mantidos através de certo grau de coerção, a saber, que os homens não são espontaneamente amantes do trabalho e que os argumentos não têm valia alguma contra suas paixões. Conheço as objeções que serão levantadas contra essas afirmações. Dir-se-á que a característica das massas humanas aqui retratada, a qual se supõe provar que a coerção não pode ser dispensada no trabalho da civilização, constitui ela própria apenas o resultado de defeitos nos regulamentos culturais, falhas devido às quais os homens se tornaram amargurados, vingativos e inacessíveis. Gerações novas que forem educadas com bondade, ensinadas a ter uma opinião elevada da razão e que experimentarem os benefícios da civilização numa idade precoce, terão atitude diferente para com ela, senti-la-ão como posse sua e estarão prontas em seu benefício a efetuar os sacrifícios referentes ao trabalho e à satisfação instintual que forem necessários para a sua preservação. Estarão aptas a fazê-lo sem coerção e pouco diferirão de seus líderes. Se até agora nenhuma cultura produziu massas humanas de tal qualidade, isso se deve ao fato de nenhuma cultura haver ainda imaginado regulamentos que assim influenciem os homens, particularmente a partir da infância. Pode-se duvidar de que seja de algum modo possível, pelo menos até agora, no presente estágio de nosso controle sobre a natureza, estabelecer regulamentos culturais desse tipo. Pode-se perguntar de onde virão esses líderes superiores, inabaláveis e desinteressados que deverão atuar como educadores das gerações futuras. E talvez seja alarmante pensar na imensa quantidade de coerção que inevitavelmente será exigida antes que tais intenções possam ser postas em prática. A grandiosidade do plano e sua importância para o futuro da civilização humana não podem ser discutidas. É algo firmemente baseado na descoberta psicológica segundo a qual o homem se acha aparelhado com as mais variadas disposições instintuais, cujo curso definitivo é determinado pelas experiências da primeira infância, mas, pela mesma razão, as limitações da capacidade de educação do homem estabelecem limites à efetividade de uma
transformação desse tipo em sua cultura. Pode-se perguntar se e em que grau seria possível a um ambiente cultural diferente passar sem as duas características das massas humanas que tornam tão difícil a orientação dos assuntos humanos. A experiência ainda não foi feita. Provavelmente uma certa percentagem da humanidade, devido a uma disposição patológica ou a um excesso de força instintual, permanecerá sempre asocial. Se, porém, fosse viável simplesmente reduzir a uma minoria a maioria que hoje é hostil à civilização, já muito teria sido realizado. Talvez tudo o que pode ser realizado. Não gostaria de dar a impressão de me ter extraviado da linha estabelecida para minha investigação. Permitam-me, portanto, fornecer a garantia expressa de que não tenho a menor intenção de formular juízos sobre o grande experimento em civilização que se encontra hoje em desenvolvimento no imenso país que se estende entre a Europa e a Ásia. Não possuo conhecimento especial nem capacidade de decidir sobre sua praticabilidade para testar a adequação dos métodos empregados ou medir a amplitude do inevitável hiato existente entre intenção e execução. O que lá está em preparo mostra-se inacabado, tornando, portanto, baldada uma investigação para a qual nossa própria civilização, a longo tempo consolidada, nos fornece material. Subtítulo 2: Deslizamos sem nos darmos conta do campo econômico para o da psicologia. A princípio, ficamos tentados a procurar as vantagens da civilização na riqueza disponível e nos regulamentos para sua distribuição. Entretanto, com o reconhecimento de que toda civilização repousa numa compulsão a trabalhar e numa renúncia ao instinto, provocando, portanto, inevitavelmente a oposição dos atingidos por essas exigências, tornou-se claro que a civilização não pode consistir principal ou unicamente na própria riqueza, nos meios de adquiri-la e nas disposições para sua distribuição, de uma vez que essas coisas são ameaçadas pela rebeldia e pela mania destrutiva dos participantes da civilização. Junto com a riqueza, deparamo-nos agora com os meios pelos quais a civilização pode ser defendida, medidas de coerção e outras que se destinam a reconciliar os homens com ela e a recompensá-los por seus sacrifícios. Estas últimas podem ser descritas como as vantagens mentais da civilização. Em benefício de uma terminologia uniforme, descreveremos como frustração o fato de um instinto não poder ser satisfeito, como proibição. O regulamento pelo qual essa frustração é estabelecida e como privação a condição produzida pela proibição.
O primeiro passo consiste em distinguir entre privações que afetam a todos e privações que não afetam a todos, mas apenas a grupos, classes ou mesmo indivíduos isolados. As primeiras são as mais antigas, com as proibições que as estabeleceram. A civilização, quem sabe há quantos milhares de anos, começou a separar o homem de sua condição animal primordial. Para nossa surpresa, descobrimos que essas privações ainda são operantes e ainda constituem o âmago da hostilidade para com a civilização. Os desejos instintuais que sob elas padecem nascem de novo com cada criança. Há uma classe de pessoas, os neuróticos, que reagem a essas frustrações através de um comportamento asocial. Entre esses desejos instintuais encontram-se os do canibalismo, do incesto e da ânsia de matar. Sou estranho colocar lado a lado desejos que todos parecem unânimes em repudiar e desejos sobre os quais existe tão vívida disputa em nossa civilização quanto a sua permissão ou frustração. Psicologicamente, porém, é justificável proceder assim. Tampouco, de modo algum, é uniforme a atitude da civilização para com esses antigos desejos instintuais. Apenas o canibalismo parece ser universalmente proscrito e travessão. Para opinião não psicanalítica, travessão ter sido completamente dominado. A intensidade dos desejos incestuosos ainda pode ser detectada por detrás da proibição contra eles e sob certas condições, o matar ainda é praticado e, na verdade, ordenado por nossa civilização. É possível que ainda tenhamos pela frente desenvolvimentos culturais em que a satisfação de outros desejos inteiramente permissíveis hoje parecerá tão inaceitável quanto atualmente o canibalismo é. Essas primeiras renúncias instintuais já envolvem um fator psicológico igualmente importante para todas as outras renúncias instintuais. Não é verdade que a mente humana não tenha passado por qualquer desenvolvimento desde os tempos primitivos e que, em contraste com os avanços da ciência e da tecnologia, seja hoje a mesma que era nos primórdios da história. Podemos assinalar de imediato um desses progressos mentais. Acha-se em consonância com o curso do desenvolvimento humano que a coerção externa se torne gradativamente internalizada, pois um agente mental especial, o superego do homem, a assume e a inclui entre seus mandamentos. Toda criança nos apresenta esse processo de transformação. É só por esse meio que ela se torna um ser moral e social. Esse fortalecimento do superego constitui uma vantagem cultural muito preciosa no campo psicológico. Aqueles em que se realizou são
transformados de opositores em veículos da civilização. Quanto maior é o seu número numa unidade cultural, mais segura é a sua altura e mais ela pode passar sem medidas externas de coerção. Ora, o grau dessa internalização difere grandemente entre as diversas proibições instintuais, com referência às primeiras exigências culturais que já mencionei. A internalização parece ter sido amplamente conseguida, se não levarmos em conta a exceção desagradável dos neuróticos. Contudo, o caso se altera quando nos voltamos para as outras reivindicações instintuais. Aqui observamos com surpresa e preocupação que a maioria das pessoas obedece às proibições culturais nesses pontos apenas sob pressão da coerção externa, isto é, somente onde essa coerção pode fazer-se efetiva e enquanto deve ser temida. Isso também é verdade quanto ao que é conhecido como sendo as exigências morais da civilização, que, do mesmo modo, se aplicam a todos. A maioria das experiências que se tem da infidedignidade moral do homem ocorre nessa categoria. Há incontáveis pessoas civilizadas que se recusam a cometer assassinato ou a praticar incesto, mas que não se negam a satisfazer sua avareza, seus impulsos agressivos ou seus desejos sexuais e que não hesitam em prejudicar outras pessoas por meio da mentira, da fraude e da calúnia, desde que possam permanecer impunes. Isso, indubitavelmente, foi sempre assim, através de muitas épocas da civilização. Se nos voltarmos para as restrições que só se aplicam a certas classes da sociedade, encontraremos um estado de coisas que é flagrante e que sempre foi reconhecido. É de esperar que essas classes subprivilegiadas invejem os privilégios das favorecidas e façam tudo o que podem para se liberarem de seu próprio excesso de privação. Onde isso não for possível, uma permanente parcela de descontentamento persistirá dentro da cultura interessada, o que pode conduzir a perigosas revoltas. Se, porém, uma cultura não foi além do ponto em que a satisfação de uma parte e de seus participantes depende da opressão da outra parte esta talvez maior, e este é o caso em todas as culturas atuais, é compreensível que as pessoas assim oprimidas desenvolvam uma intensa hostilidade para com uma cultura cuja existência elas tornam possível pelo seu trabalho, mas de cuja riqueza não possuem mais do que uma cota mínima. Em tais condições, não é de esperar uma internalização das proibições culturais entre as pessoas oprimidas. Pelo contrário, elas não estão preparadas para reconhecer essas proibições, têm a intenção de destruir a própria cultura e, se possível, até mesmo aniquilar os postulados em que se baseia. A hostilidade dessas classes para com civilização é tão evidente que provocou a mais latente
hostilidade dos estratos sociais mais passíveis de serem desprezados. Não é preciso dizer que uma civilização que deixa insatisfeito um número tão grande de seus participantes e os impulsiona à revolta não tem, nem merece, a perspectiva de uma existência duradoura. O ponto até o qual os preceitos de uma civilização foram internalizados ou, para expressá-los de modo mais popular e não psicológico, o nível moral de seus participantes não constitui a única forma de riqueza mental que entra em consideração ao se avaliar o valor de uma civilização. Além disso, suas vantagens sob forma de ideais e criações artísticas, isto é, as satisfações que podem ser derivadas dessas fontes. As pessoas sempre estarão prontamente inclinadas a incluir entre os predicados psíquicos de uma cultura os seus ideais, ou seja, suas estimativas a respeito de que realizações são mais elevadas e em relação às quais se devem fazer esforços por atingir. Parece a princípio que esses ideais determinam as realizações da unidade cultural. Contudo, o curso real dos acontecimentos parece indicar que os ideais se baseiam nas primeiras realizações que foram tornadas possíveis por uma combinação entre os dotes internos da cultura e as circunstâncias externas, e que essas primeiras realizações são, então, erigidas pelo ideal como algo a ser levado avante. A satisfação que o ideal oferece aos participantes da cultura é, portanto, de natureza narcísica, repousa em seu orgulho pelo qual já foi alcançado com êxito. Tornar essa satisfação completa exige uma comparação com outras culturas que visaram a realizações diferentes e desenvolveram ideais distintos. É a partir da intensidade dessas diferenças que toda cultura reivindica o direito de olhar com desdém para o resto. Desse modo, os ideais culturais se tornam fonte de discórdia e inimizades entre unidades culturais diferentes, tal como se pode constatar claramente no caso das nações. A satisfação narcísica proporcionada pelo ideal cultural encontra-se também entre as forças que alcançam êxito no combate à hostilidade para com a cultura dentro da unidade cultural. Essa satisfação pode ser partilhada não apenas pelas classes favorecidas que desfrutam dos benefícios da cultura, mas também pelas oprimidas, já que o direito a desprezar povos estrangeiros as compensa pelas injustiças que sofrem dentro de sua própria unidade. Não há dúvida de que alguém pode ter sido um plebeu infeliz atormentado por dívidas e pelo serviço militar, mas em compensação não deixava de ser um cidadão romano, com sua própria quota na tarefa de governar outras nações e ditar suas leis.
Essa identificação das classes oprimidas com a classe que as domina e explora é, contudo, apenas uma parte de um todo maior. Isso porque, por outro lado, as classes oprimidas podem estar emocionalmente ligadas a seus senhores. Apesar de sua hostilidade para com eles, podem ver neles os seus ideais, a menos que tais relações de tipo fundamentalmente satisfatório subsistam. É impossível compreender como uma série de civilizações sobreviveu por tão longo tempo, malgrado a justificável hostilidade de grandes massas humanas. Um tipo diferente de satisfação é concedido aos participantes de uma unidade cultural pela arte, embora, via de regra, ela permaneça inacessível às massas que se acham empenhadas num trabalho exaustivo, além de não terem desfrutado de qualquer educação pessoal. Como já descobrimos há muito tempo, a arte oferece satisfações substitutivas para as mais antigas e mais profundamente sentidas renúncias culturais e, por esse motivo, ela serve como nenhuma outra coisa para reconciliar o homem com os sacrifícios que tem de fazer em benefício da civilização. Por outro lado, as criações da arte elevam seus sentimentos de identificação, de que toda unidade cultural carece tanto, proporcionando uma ocasião para a partilha de experiências emocionais altamente valorizadas. E quando essas criações retratam as realizações de sua cultura específica, eles trazem à mente os ideais dela de maneira impressiva, contribuem também para sua satisfação narcísica. Nenhuma menção se fez ainda do que talvez constitua o item mais importante do inventário psíquico de uma civilização, item este que consiste no sentido mais amplo em suas ideias religiosas, ou, em outras palavras, que posteriormente serão justificadas em suas ilusões. Subtítulo 3: em que reside o valor peculiar das ideias religiosas? Já falamos da hostilidade para com a civilização, produzida pela pressão que esta exerce, pelas renúncias do instinto que exige. Se imaginarem suspensas as suas proibições, se então se pudesse tomar a mulher que se quisesse como objeto sexual, se fosse possível matar sem hesitação o rival ao amor dela ou qualquer pessoa que se colocasse no caminho, e se também se pudesse levar consigo qualquer dos pertences de outro homem sem pedir licença, quão esplêndida que sucessão de satisfações seria a vida! É verdade que logo nos deparamos com a primeira dificuldade. Todos os outros têm exatamente os mesmos desejos que eu, e não me tratarão com mais consideração do que eu os trato. Assim, na realidade, só uma única pessoa se poderia tornar irrestritamente feliz através de uma tal remoção das restrições da civilização. E essa pessoa seria um tirano, um ditador, que se tivesse apoderado de todos os meios de poder,
e mesmo ele teria todos os motivos para desejar que os outros observassem pelo menos um mandamento cultural, entre aspas, não matarás. Mas quão ingrato, quão insensato no fim das contas é esforçar-se pela abolição da civilização. O que então restaria seria um estado de natureza muito mais difícil de suportar. É verdade que a natureza não exigiria de nós quaisquer restrições dos instintos, deixar-nos-ia proceder como, bem, quiséssemos. Contudo, ela possui seu próprio método particularmente eficiente de nos coibir. Ela nos destrói fria, cruel e incansavelmente, segundo nos parece, e possivelmente através das próprias coisas que ocasionaram nossa satisfação. Foi precisamente por causa dos perigos com que a natureza nos ameaça que nos reunimos e criamos a civilização, a qual também, entre outras coisas, se destina a tornar possível nossa vida comunal, pois a principal missão da civilização, sua raison d'être real, é nos defender contra a natureza. Todos sabemos que de diversas maneiras a civilização já faz isso bastante bem. E é claro que na medida em que o tempo passa, o fará muito melhor. Ninguém, no entanto, alimenta a ilusão de que a natureza já foi vencida, e poucos se atrevem a ter esperanças de que um dia ela se submeta inteiramente ao homem. Os elementos que parecem escarnecer de qualquer controle humano. A terra que treme se escancara e sepulta toda a vida humana e suas obras. A água que inunda e afoga tudo num torvelinho, as tempestades que arrastam tudo o que se lhes antepõe, as doenças que só recentemente identificamos como sendo ataques oriundos de outros organismos e, finalmente, o penoso enigma da morte contra o qual remédio algum foi encontrado e provavelmente nunca será. É com essas forças que a natureza se ergue contra nós, majestosa, cruel, inexorável. Uma vez mais nos traz à mente nossa fraqueza e desamparo de que pensávamos ter fugido através do trabalho de civilização. Uma das poucas impressões gratificantes e exaltantes que a humanidade pode oferecer ocorre quando, em face de uma catástrofe elementar, esquece as discordâncias de sua civilização, todas as suas dificuldades e suas animosidades internas, e se lembra da grande tarefa comum de se preservar contra o poder superior da natureza. Tal como para a humanidade em geral, também para o indivíduo, a vida é difícil de suportar. A civilização de que participa impõe-lhe uma certa quantidade de privação, e outros homens lhe trazem outro tanto de sofrimento, seja apesar dos preceitos de sua civilização, seja por causa das imperfeições dela. A isso se acrescentam os danos que a natureza indomada, travessão, o que ele chama de destino, travessão, lhe inflige. Poder-se-ia supor que essa condição
das coisas resultaria num permanente estado de ansiosa expectativa presente nele e em grave prejuízo a seu narcisismo natural. Já sabemos como o indivíduo reage aos danos que a civilização e os outros homens lhe infligem. Desenvolve um grau correspondente de resistência aos regulamentos da civilização e de hostilidade para com ela, mas como se defende ele contra os poderes superiores da natureza, do destino, que o ameaçam da mesma forma que a tudo mais? A civilização o poupa dessa tarefa. Ela desempenha da mesma maneira para todos igualmente, e é digno de nota que, nisso, quase todas as civilizações agem de modo semelhante. A civilização não se detém na tarefa de defender o homem contra a natureza, mas simplesmente a prossegue por outros meios. Trata-se de uma tarefa múltipla. A autoestima do homem, seriamente ameaçada, exige consolação. A vida e o universo devem ser despidos de seus terrores. Ademais, sua curiosidade, movida, é verdade, pelo mais forte interesse prático, pede uma resposta. Muito já se conseguiu com o primeiro passo, a humanização da natureza, de forças e destinos impessoais. Ninguém pode aproximar-se, permanecem eternamente distantes. Contudo, se nos elementos se enfurecerem paixões da mesma forma que em nossas próprias almas, se a própria morte não for algo espontâneo, mas o ato violento de uma vontade maligna, se tudo na natureza forem seres à nossa volta, do mesmo tipo que conhecemos em nossa própria sociedade, então poderemos respirar livremente, sentir-nos em casa no sobrenatural e lidar com nossa insensata ansiedade através de meios psíquicos. Talvez ainda nos achemos indefesos, mas não mais desamparadamente paralisados. Pelo menos podemos reagir. Talvez, na verdade, sequer nos achemos indefesos contra esses violentos super-homens externos. Podemos aplicar os mesmos métodos que empregamos em nossa própria sociedade. Podemos tentar conjurá-los, apaziguá-los, suborná-los e, influenciando-os assim, despojá-los de uma parte de seu poder. Uma tal substituição da ciência natural pela psicologia não apenas proporciona alívio imediato, mas também aponta o caminho para um ulterior domínio da situação, porque essa situação não é nova, possui um protótipo infantil de que, na realidade, é somente a continuação. Já uma vez antes nos encontramos em semelhante estado de desamparo, como crianças de tenra idade, em relação a nossos pais. Tínhamos razões para temê-los, especialmente nosso pai. Contudo, estávamos certos de sua proteção contra os perigos que conhecíamos. Assim foi natural assemelhar as duas situações. Aqui também o desejar desempenhou seu papel, tal como faz na vida onírica.
Aquele que dorme pode ser tomado por um pressentimento da morte que ameaça colocá-lo no túmulo. A elaboração onírica, porém, sabe como selecionar uma condição que transformará mesmo esse temível evento uma realização de desejo. Aquele que sonha vê-se a si mesmo numa antiga sepultura etrusca a que desceu feliz por satisfazer seus interesses arqueológicos. Do mesmo modo, um homem transforma as forças da natureza não simplesmente em pessoas com quem pode associar-se como com seus iguais, pois isso não faria justiça à impressão esmagadora que essas forças causam nele, mas lhe concede o caráter de um pai, transforma-as em deuses, seguindo nisso, como já tentei demonstrar, não apenas um protótipo infantil, mas um protótipo filogenético.